Satisfação, internautas, Wellington Ferreira da Silva, tenente e comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Bebedouro. Tenente, obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo e sinta-se à vontade, sinta-se à vontade. Em relação aos incêndios, em vegetações, veículos, imóveis em geral, quais são as causas mais comuns? Olá a todos os internautas. Referente à vegetação, o período mais crítico que nós temos é de junho a outubro, que é a época de seca, né? Geralmente os incêndios em vegetação natural ocorrem devido à temperatura, a umidade do ar seca. As pessoas que jogam algum tipo de fonte de calor, por exemplo, bituca de cigarro, próximo agora a junho e julho tem festas juninas, o pessoal costuma utilizar fogos de artifício, acender fogueiras, então isso daí gera os incêndios em vegetação natural. Quanto aos imóveis, grande parte dos incêndios ocorrem devido a instalações elétricas, né? E referente aos carros, não é muito comum atendermos incêndios em veículos automotores. Perfeito. Medidas de segurança para evitar os prejuízos. Tá. Então, basicamente, a gente tem que pensar o quê? Que o incêndio ele depende de um conjunto de fatores, né? Dentre eles, calor, combustível, oxigênio e a reação entre esses elementos aí, né? Então, por exemplo, o incêndio em vegetação ocorre devido ao calor, fontes de calor, uma bituca, fogo de artifício, fogueira. Qual que é o combustível? Geralmente é um material sólido, né? Então, num terreno baldio, que tem vegetação natural, combustível é o próprio mato seco. E o oxigênio é uma fonte inesgotável aí no ambiente, né? Então, o que a gente deve fazer para evitar isso daí? Ou retira essa fonte de calor, né, evitando aí de jogar fontes de calor próximo a esses locais. A fonte de combustível é difícil a gente controlar e o oxigênio também. Então, da parte humana, o que a gente tem que mais pensar são nas fontes de calor. Perfeito. Independente do ambiente, vamos imaginar um cenário onde não foi possível conseguir evitar o incêndio, independente de haver muita ou pouca aglomeração. Quais são os procedimentos que podem e devem ser adotados? O primeiro procedimento, que é o inicial, é que as pessoas mantenham a calma. Mantenham a calma. Num segundo momento, né, em um local de segurança, se for possível, que essas pessoas passem os dados via telefone 193, tá? Mas se a pessoa ainda ela estiver em um local inseguro, o que deve ser feito? Deve ser feito a retirada das pessoas no local. Por exemplo, em um incêndio em um edifício, as pessoas devem sair para um local seguro pelas escadas de segurança, tá ok? Acionar o telefone 193, e confiar e responder todas as perguntas que são feitas pelo atendente do 193, porque todas as informações elas refletem no atendimento ao combate ao incêndio. Vítimas de queimadura, primeiros socorros e cuidados, qual a instrução? Tá, no caso de vítimas de queimadura, o que a gente orienta é, se possível, lavar o local com água e sabão neutro, né? E num segundo momento, conduzir essas pessoas até o pronto-socorro ou fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros. Extintores, instruções básicas de uso. Tá. Nós temos os extintores de classe A, que é para materiais sólidos, combustíveis, né? Que geralmente a carga dele é água, combate-se com água o incêndio. E também temos os extintores classe BC, que é para líquidos inflamáveis e equipamentos energizados, tá? Então, no caso de materiais sólidos, por exemplo, pegou fogo numa prateleira, numa mesa, papel, nós podemos utilizar o classe A. Para os demais casos, líquido inflamável, B, e equipamentos energizados, classe C. O classe BC geralmente é pó químico seco
ou dióxido de carbono. O classe A, geralmente o agente extintor é a água. Vamos imaginar o ambiente na zona rural. A questão das queimadas. É necessária autorização para fazer esse procedimento de forma legal, é isso? Atualmente existe a legislação ambiental que trata do assunto, eu não vou me aprofundar muito porque eu não sou conhecedor, mas existe uma legislação específica, tá? Perfeito, legal. Em que situações que deve-se se usar o bom senso até para evitar o deslocamento necessário de viaturas que, dependendo da situação, poderão estar comprometidas em ocorrências mais emergentes, podemos assim dizer? Sim. O caso que o Corpo de Bombeiros deve ser acionado são sempre, eu procuro resumir em 3 questões. É quando há um risco à vida, quando há um risco ao meio ambiente e quando há um risco ao patrimônio, né? Então, muitas vezes, o que a gente percebe? A pessoa ela juntou um pouquinho de lixo na frente da casa dela e colocou fogo lá para queimar e chama o bombeiro. Esse caso aí, a própria pessoa ela pode ir com uma mangueirinha de jardim e ir lá e apagar esse fogo aí provocado intencionalmente pela pessoa. Então, o que a gente costuma ver muito são esses acionamentos para, em alguns casos, que a pessoa ela pode apagar utilizando uma mangueira de jardim e aciona o Corpo de Bombeiros. Em situações mais complexas, pelo menos funciona assim na maioria das ocasiões, a relevância das parcerias no combate ao incêndio. Gostaria que tu destacasse para a gente. Sim, com certeza. Diante de grandes emergências, nós fazemos acionamento de alguns órgãos parceiros, tanto público bem como privados. E aí há uma conjugação de materiais, equipamentos e até mesmo material humano, pessoas, para que a gente obtenha o êxito o mais rápido possível no combate ao incêndio ou no resultado final da emergência. Tenente Wellington, agradecemos pela oportunidade. Sempre que precisar da gente, estamos à disposição. Considerações finais, fique à vontade. Sim. Basicamente, eu vou passar aqui uns dados estatísticos de atendimento do ano de 2018 do Corpo de Bombeiros de Bebedouro, Porque muitas vezes as pessoas imaginam que o volume de ocorrências nosso é pequeno, Então, em 2018, nós atendemos 3.117 ocorrências. Eu fiz uma média, em média, aí, 9 ocorrências por dia, que é bastante. Atualmente, a nossa maior demanda são ocorrências de resgate, tá? No segundo plano, aí, o nosso segundo maior chamado é para salvamento e no terceiro momento são ocorrências de incêndio, tá? Diante de qualquer emergência, todas as pessoas elas devem fazer o acionamento do serviço de emergência do Corpo de Bombeiros via 193. Na dúvida, liga 193. E lembrando sempre que a nossa missão é a preservação de vidas, meio ambiente e patrimônio. Nossa atuação ela se baseia em valores como responsabilidade, comprometimento, hierarquia, disciplina, lealdade, constância. Aproveitando a ocasião, com quantos homens o quartel aqui da cidade está trabalhando, quantas cidades atende, só para o internauta ter ciência, até porque a situação em geral é até mais complexa do que muitos imaginam ou de repente não saibam, Sim. O pelotão de bombeiros de Bebedouro atende Bebedouro e mais 9 municípios vizinhos, tá? Qualquer outra pergunta? A respeito de quantos homens... quantos homens. E atualmente nós temos 28 bombeiros trabalhando na cidade, contamos com uma unidade de resgate, um caminhão e viaturas orgânicas de transporte pessoal para serviços administrativos. Além do Tenente Wellington, agradecemos à Folha da Cidade e a você, internauta, pela sua atenção. Não deixa de conferir a nossa versão impressa no próximo sábado, 15 de junho de 2019. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.